Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos em Cristo, que a paz de Jesus esteja conosco, não apenas neste dia, neste domingo, mas durante a semana que se inicia, durante todo este mês de abril, mês em que nós comemoramos a fundação da doutrina espírita, porque no dia 18 de abril comemoraremos mais um aniversário de, da publicação de O Livro dos Espíritos, obra fundamental, obra basilar da doutrina espírita, de modo que é um mês especial para nós, como são todos os meses, evidentemente, mas esse tem alguma coisa de especial nesse sentido. Nos faz relembrar o trabalho formidável de Allan Kardec na codificação, na chamada codificação ou na elaboração ou organização da doutrina espírita, não apenas nos 5 livros fundamentais, nas 5 obras fundamentais, mas também em toda a obra escrita por Allan Kardec, que são mais de 20 livros, 23 em algumas contas, alguns fazem uma conta de 23, outros de 22, mas enfim, é uma obra portentosa, é uma obra fundamental para a evolução do nosso planeta, para o progresso moral do nosso planeta Terra, que passa neste momento por um dos seus períodos mais importantes de transformação. E o Espiritismo ele vem exatamente neste momento. Como dizem os Espíritos, o Espiritismo é o mais apto a secundar, quer dizer, a dar sequência a esse processo de transformação que a Terra experimenta, segundo os espíritos, desde um século antes do surgimento do Espiritismo. Eles dizem que esse movimento transformador vem de quase a um século, isto quando a doutrina espírita foi elaborada em 1857, a partir daí. Naturalmente que os movimentos surgem antes, surgem na América, surgem na Europa, através das pancadas, das mesas girantes, e tudo isso faz parte desse movimento preparatório que dá lugar ao surgimento do Espiritismo. Mas, como a gente toma 1857 como o ano divisor, então vamos considerar que 100 anos antes de 1857, o movimento de transformação já toma lugar. É claro, a transformação ela acontece sempre, ela vai acontecer sempre. Porém, há períodos mais, digamos, mais sombrios, há períodos em que a transformação se dá de uma maneira bem mais lenta, e há outros períodos em que essa transformação ela se acelera de tal maneira que é impossível não perceber que o planeta está passando por uma profunda transformação do ponto de vista individual, do ponto de vista moral, do ponto de vista social mesmo. A gente olha para todos os lados que a gente vê, são instituições protetoras que surgem, são instituições reformistas, é a reforma da legislação, é a reforma dos costumes, o abrandamento dos costumes, uma maior fraternidade entre os povos, uma globalização, quer dizer, o fim das fronteiras que marcaram de maneira tão visível, né? Digamos assim, porque de fato as fronteiras eram bem visíveis, inclusive, porque eram muros que eram erguidos para estabelecer é, esses limites fronteiriços entre países, entre nações, entre reinos. Quer dizer, isso vai acabando aos poucos. De vez em quando surge aqui e ali uma ideia de erguer um muro, de fazer uma cerca e tudo mais, mas de maneira geral o que a gente vê é uma queda dessas fronteiras, até porque as transcomunicações, as comunicações transnacionais, aquelas que são feitas pelas redes da internet, quer dizer, elas diminuem espaços
elas diminuem barreiras de comunicação, elas diminuem muito o tempo que se gastaria para se comunicar entre um lugar e outro, para realizar transações comerciais. E nesse momento a gente percebe que essas comunicações por meio da internet, elas são fundamentais, inclusive, para a continuidade da propagação dos ensinos dos espíritos, porque nós estamos nos valendo neste momento exatamente delas. Então vejam que as transformações são viscerais e por causa delas é possível dizer, ainda que os espíritos não tivessem dito, mas eles disseram, e a gente comprova o que eles disseram olhando ao redor e percebendo essas transformações que são inúmeras e que são muito marcantes. Né? Elas são visíveis, elas saltam aos olhos essas transformações, de maneira que são inegáveis, não há como negar de forma nenhuma. E esse período que nós passamos neste momento, que é o período da regeneração da humanidade, assim dito pelos espíritos, porque estamos deixando para trás. Quanto tempo isso vai levar? Ainda não sabemos, mas estamos deixando para trás o mundo que foi denominado mundo de expiações e de provas, segundo a codificação, estamos deixando para trás para entrar numa nova era ou numa nova categoria de mundos, que é o mundo de regeneração. Então, estamos deixando o mundo de expiações e de provas, onde o mal predomina, para ingressar em um mundo de regeneração, onde o desejo do bem é que passa a ser predominante. O mal ainda existe, o mal ainda não foi varrido por completo nesse mundo de regeneração, mas há um desejo do bem. E essa é a marca característica desse novo mundo. Quanto tempo esta transição vai levar? Quanto tempo levará para que toda a humanidade deixe para trás o período das expiações e ingresse nesse período onde as pungentes expiações não têm mais lugar, não têm mais presença. Essas expiações pungentes como nós vemos hoje na Terra. Há provas, mas sem as expiações difíceis, marcantes, pungentes. Quanto tempo isso vai levar? Não sabemos, mas o fato é que, segundo os espíritos, essa transformação coletiva, ela se dá naturalmente a partir da soma das transformações individuais. Cada um de nós, mudando a seu tempo, é que fará com que a transformação coletiva ocorra. É fácil perceber, não é possível mudar a coletividade sem mudar os indivíduos que a compõem. Muito fácil entender isso, não há dificuldade. Por isso é que Gandhi insistia naquela máxima de que aquele que deseja mudar o mundo, mude a si próprio. Comece mudando a si próprio. Não é possível mudar nem a sua família se você não muda a si mesmo. Não é possível você mudar a coletividade, a comunidade mais pequena, aquela menor comunidade que você participa, sem que você mude a si próprio. Claro, então a mudança é a mudança individual. A chave do progresso coletivo é a mudança individual. Razão pela qual os espíritos vão insistir na necessidade do autoconhecimento, na necessidade do despertar da consciência, na necessidade de nós, espíritos em expiação e provas na Terra, nos transformarmos moralmente, fazendo os esforços necessários para domar as nossas más inclinações. Eles vão insistir nisso. A doutrina espírita tem uma parte que é informativa. Ela traz informações do mundo espiritual. Ela traz informações de como os espíritos se relacionam com o mundo invisível.
traz informações a respeito da nossa origem, do nosso destino e do porquê nós sofremos. Em Justiça das Aflições, um dos capítulos de o Evangelho segundo o Espiritismo, depois em toda a obra O Céu e o Inferno, há informações preciosas, preciosas, sobre o porquê da nossa desdita, da nossa infelicidade na Terra. Dizem eles, é porque nós cuidamos mais das coisas materiais do que das coisas espirituais. Nós ainda estamos muito influenciados pelas coisas materiais. A matéria ainda subjuga muito o espírito na atual condição. Então, eles dizem o processo precisa ser reverso. Esse processo precisa ser revertido. De que maneira? Nós precisamos passar a dar mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais. Daí, Jesus dizer que cuidássemos primeiro do reino de Deus e todas as demais necessidades seriam providas por acréscimo, porque Deus sempre dá ao filho o que lhe pede, mas é preciso saber pedir. Então precisamos pedir neste momento a Deus, no momento da transformação, que nos dê coragem, que nos dê bom ânimo, que nos dê entendimento, consciência mais ampliada da realidade espiritual, para que nós possamos fazer essa transformação tão necessária, a fim de que sejamos nós os herdeiros de uma terra que foi prometida pelo Cristo há muito tempo, que é a terra regenerada. A ideia de sinais dos tempos, ela é muito antiga. Claro, ela não nasce agora, não é? E durante muitos anos, alguns milhares de anos, essa ideia vem sendo, mesmo antes do Cristo, já havia a ideia do fim dos tempos. Quando a gente fala de sinais dos tempos, a gente está querendo dizer, na verdade, poderíamos mudar o S por um F, finais dos tempos, ou final dos tempos, porque é isso que se diz, haverá um tempo em que a Terra se extinguirá, do ponto de vista material, ela se extinguirá. Isso dizem as profecias, dizem as lendas, isso diz o imaginário da humanidade ao longo de milhares de anos. Profetas disseram isso, muitas vezes vieram, né, e profetizaram, ou seja, revelaram, profetizar é revelar, revelaram informações lá das esferas celestes, falando de um período de divisão, de um período em que a humanidade seria dividida. Quando nós compulsamos a Gênese e lemos aquele capítulo que trata da raça adâmica e o capítulo que trata da doutrina dos anjos decaídos, nós chegamos à conclusão, e não é difícil concluir, de que isso está no imaginário da humanidade, porque nós que somos esses espíritos que viemos de outras esferas em algum momento, porque nós, naqueles mundos, nós éramos um entrave ao progresso moral daqueles mundos. A verdade é esta, nós éramos um entrave, né? Porque nós éramos obstinados no mal. Então, num determinado momento, nós fomos convidados a deixar aquele mundo e viemos para a Terra. Ora, qual é a lembrança que nós carregamos desses mundos que agora, ou daqueles mundos naquele momento, há milhares de anos, aqueles mundos que iam entrar na regeneração? A lembrança que nós temos é que nós deixamos o paraíso para trás. Nós vivíamos, de fato, num mundo que estava se transformando e agora nós, pela nossa obstinação no mal, pela nossa escolha mal feita, nós somos chamados a deixar esse mundo que vai entrar numa era de felicidade, de prosperidade, deixar esse mundo e vir habitar um mundo recém-saído da era primitiva. Viemos habitar mundos, quer dizer, no caso a Terra, um mundo em estágio ainda primitivo. Qual é a nossa sensação ao chegar na Terra? Nós, espíritos, que deixamos aquele mundo que já estava
a um degrau da regeneração. Puxa, que arrependimento nós temos, né? De não ter feito o dever de casa quando fomos a isso chamados. Então, primeiro aquele arrependimento, aquela frustração. Mas aí Jesus vem e diz: calma, calma. Eu estou convidando vocês para habitar a terra, pois eu sou o governador deste planeta, estou convidando a todos vocês. Emmanuel cita essa passagem em que o Cristo está diante dessa imensidade de espíritos, dessa coletividade de milhões de espíritos. E, é claro, Jesus fala pelo pensamento, ele toca o pensamento daqueles espíritos e diz a eles: esta é a oportunidade que vocês têm da redenção espiritual. Deixaram o planeta onde habitavam, mas agora têm a chance de impulsionar esse novo planeta chamado Terra. Tem a chance de impulsionar. E o contributo de vocês para o progresso desse novo mundo, da Terra, o progresso intelectual e o progresso moral, esse contributo vai redimir as vossas almas e fazer com que as vossas almas evoluam em termos de moralidade, de progresso moral, porque o progresso intelectual vocês já fizeram, vocês têm muita inteligência, vocês trazem para a Terra essa contribuição da vossa inteligência, mas agora vocês têm a chance de desenvolver o progresso moral. E é isso que nós temos tentado fazer desde que aqui chegamos. Possuidores de uma certa inteligência, mais atrasados moralmente, estamos tentando passo a passo fazer esse trabalho da nossa própria evolução moral e, com isso, a evolução moral da coletividade. Então vejam que isto está na nossa memória. Esse paraíso perdido e esta ideia que vem germinando, desde esse tempo que nós deixamos o planeta onde habitávamos, de que há o tempo da regeneração. Claro, porque se nós estávamos lá e estávamos vivendo aquele tempo da regeneração, quando fomos chamados a habitar a Terra, convidados aqui para usar o termo, digamos, é um eufemismo que eu estou usando, né? Um termo mais suave, porque os espíritos dizem que nós fomos degradados. Os espíritos dizem que nós fomos exilados na Terra. Eles não fomos expulsos daquele planeta. É isso que eles dizem. Eu que estou suavizando aqui, dizendo que nós fomos convidados pelo Cristo a habitar o planeta Terra com esse duplo propósito. E desde então é que nós trazemos na memória essa ideia de que mas há um tempo de regeneração. Por isso, em todas as épocas da humanidade, desde que nós chegamos até agora, se fala nesse final dos tempos, que em verdade é um tempo de divisão, porque nós já passamos por ele. Nós já vivemos esse tempo da divisão em outro mundo. E estamos vivendo de novo agora. Só que agora é a nossa vez. Agora nós não vamos deixar escapar a chance de permanecer no mundo regenerado, porque nós não somos mais obstinados no mal. Aqueles que são obstinados no mal, esses sim, esses serão expulsos, degradados, exilados do nosso planeta. Mas não somos nós. Mas é preciso que nós saibamos compreender o momento que estamos passando e verificar esses sinais de um novo tempo. Os sinais dos tempos quer dizer sinais de um novo tempo. O fim de um ciclo moral. É um ciclo moral que se encerra para dar início a outro ciclo moral. O ciclo moral que se encerra é o ciclo moral da predominância do mal sobre o bem, que caracteriza mundos de expiações e de provas. O novo ciclo moral que se inicia nessa transição, e nós ainda estamos, na verdade, no início dela, se podemos dizer assim. Nós estamos no início, porque quando nós olhamos para o lado, ao lado de instituições protetoras, reformistas, ideias que germinam no seio da humanidade, há também muito atraso. Ainda percebemos muita maldade, ainda nos defrontamos
com muita crueldade na terra. Então, se não, muitas doenças, muita corrupção, muitos crimes, de tal maneira que a gente percebe que o mal ainda está longe de se render, longe de depor suas armas, e agora, principalmente nesse momento da transição, dizem os espíritos, eles se enfureceram. Os espíritos obstinados no mal estão mais resistentes, enfurecidos. Eles não querem se render ao bem, não querem se render ao amor, não querem se render à paz. Estão obstinadamente decididos a enfrentar. Aí os espíritos dizem, toda época de transição há um entrechoque entre as forças que se opõem ao progresso moral e aquelas que são parte desse progresso, são as construtoras desse progresso. Essas duas forças vão certamente se entrechocar, se digladiar, se debater nesse momento. É claro que as forças do mal usam as suas armas, o próprio mal, e as forças do bem precisam usar das suas armas, que são a fé, a esperança, sobretudo a caridade, o bem que não espera a retribuição, o bem que retribui o mal com o bem. São exatamente essas armas que nós temos, que às vezes são incompreendidas e são incompreensíveis, porque de certa forma, para muitos parece covardia da nossa parte. Mas como? É preciso enfrentar o mal de outra forma. É preciso enfrentar o mal com as armas que o mal se utiliza. Veja, isso é de tal ordem que hoje nós lemos, muito preocupados, inclusive, nós lemos nas publicações, né, pela internet ou nas revistas impressas, que há um movimento que é chamado o movimento ódio do bem. Então, isso é coisa da nossa era. Ódio, como é que pode? Ódio do bem. São contraditórias essas forças. Essas forças são antagonistas, elas se opõem. Não pode haver um ódio do bem. Absolutamente só pode haver o bem do bem. O bem do bem. Ou o mal do mal, o ódio do ódio. Mas não pode haver um ódio que se origina no bem. Isso não é possível. Isso não é só um contrassenso, isso é uma impossibilidade natural. As leis da natureza se opõem a essa possibilidade de que uma força do bem possa odiar, naturalmente. Para se ter uma ideia do momento que nós estamos vivendo, que é também um sinal do nosso tempo, o entrechoque entre essas forças que se opõem, as forças do bem e as forças do mal. Razão pela qual os espíritos vão dizer claramente que, claro, as entranhas da humanidade se agitam porque ela chegou nesse período de crescimento, e a gente percebe que não é um crescimento local, não é de um país, não é de uma nação, não é de uma região específica, mas ele é global, é de todo o globo. Ele vai dizer, depois desse movimento, depois que as entranhas da humanidade se agitarem e que essas comoções elas tiverem lugar, não é? algumas vezes uma enfermidade na dimensão pandêmica, como estamos vendo agora, outras vezes um efeito geológico, não? Um fenômeno geológico que abala toda a humanidade. Esses movimentos mais bruscos, eles servem exatamente para impulsionar, para dar mais rapidez ao processo de crescimento. E aí os espíritos vão dizer que uma vez passada essa fase desses grandes movimentos mais bruscos, a Terra entrará num período de estabilização. Estabilização significa dizer, então, quando a Terra estiver entrando nesse período de estabilização, significa que nós estamos próximos da regeneração. Estamos mais próximos da regeneração do que das expiações e das provas. Mas é preciso haver uma estabilização. Enquanto estiver havendo esse entrechoque, enquanto estiver
em curso, né, essa grande resistência do mal que não depõe as suas armas de maneira alguma, por enquanto, nós ainda estaremos vivendo período de expiações e de provas. E os espíritos dizem, e isso tem a ver conosco, isso tem a ver com os espíritas, isso tem a ver com os cristãos, mas sobretudo com os espíritas. Eles dizem que quando essa estabilização se der, 3 são as marcas características desse período de estabilização, que é exatamente quando começa, né, para valer, digamos assim, a era da regeneração, porque agora nós estamos na transição. É quando nós, vamos colocar aqui de uma forma até poética, quando os primeiros raios do sol da regeneração, eles surgem. Agora nós ainda estamos na noite das expiações e das provas, já a caminho dessa alvorada, desse alvorecer. Quando os primeiros raios do sol da regeneração surgirem, é que as coisas estão estabilizadas, as bases desse novo mundo estão estabilizadas. E as bases desse novo mundo são constituídas, palavras dos Espíritos, pela caridade. Há de reinar neste momento a caridade, a fraternidade, caridade como a expressão máxima do amor, como a materialização do amor, não é? É a concretude, é o amor em movimento, como alguns gostam de dizer, outros dizem caridade é o amor em ação. É a concretude, é o ato de amar, é a caridade. Onde quer que esse ato se realize, ele pode se realizar dentro de mim mesmo. Então a gente diz, é a caridade que eu faço para mim mesmo. Por exemplo, a autotransformação é uma caridade que eu faço comigo próprio. O estudo e a reflexão é uma caridade que eu faço comigo mesmo. Mas eu posso fazer a caridade para com o próximo dentro da minha própria família. Posso, claro. Então, a caridade ela vai como num crescendo. Eu vou experimentando e vou gostando de fazer. Ela vai gratificando. A caridade ela tem esse poder de gratificar aquele que a realiza. E quando eu me gratifico com a caridade, eu quero fazer mais, porque ela me traz uma sensação enorme de prazer. E aí eu quero fazer mais caridade. E vou me acostumando a fazer a caridade de modo que ela passa a ser natural, ela passa a ser parte da minha própria existência. Então, caridade é um desses fundamentos, né, desse novo mundo. Mas também a fraternidade. E por que a fraternidade? Porque é exatamente quando nós, os espíritos encarnados no mundo de regeneração, ou fazendo parte da humanidade, porque existem os encarnados e existem também os desencarnados, que fazem parte da humanidade daquele mundo, como hoje na Terra, há uma população espiritual, encarnada e desencarnada, que se intercambiam, que, né, chegam e partem esses espíritos que compõem essa humanidade, e isso é frenético, isso é um movimento frenético, né? Há milhares de pessoas que agora estão partindo pela via da desencarnação, morte física, e há milhares de espíritos que estão descendo à Terra. Muitos desses espíritos que estão descendo à Terra, que estão chegando nesse momento, renascendo, eles vêm ou de outros mundos, mas agora não no processo da exclusão desses mundos, eles vêm de outros mundos porque se elevaram nesses outros mundos e agora sim, esses são convidados de fato a habitar na Terra para ajudar a impulsionar o progresso da humanidade. São espíritos mais elevados do que nós, não quer dizer que sejam espíritos superiores, não. São mais elevados do que nós e que agora encarnam na Terra porque já têm um senso moral mais adiantado para implantar na Terra as ideias de progresso, de desenvolvimento moral, sobretudo no ponto de vista moral, não é mais do ponto de vista intelectual, tecnológico, não. Esses espíritos vêm com o propósito de implantar um novo modelo, um novo paradigma para
o progresso moral da humanidade. Então, a fraternidade deve ser entendida dessa maneira. É quando nós nos olhamos uns aos outros como irmãos. É claro que nesse momento não reina na Terra a fraternidade. Por que não reina? Porque o egoísmo ainda está muito presente. Então os espíritos vão dizer que na medida em que a fraternidade ou esse sentimento de união dos povos que passam a se considerar irmãos, das pessoas e dos povos que passam a se considerar irmãos, quando esse movimento estiver completo, né, e essas bases estiverem bem sedimentadas, bem fundamentadas, aí a Terra de fato estará transformada. Enquanto o egoísmo e o orgulho se constituírem nas duas marcas de morais da Terra, né? Claro que morais aí no sentido negativo, né? Porque essas duas marcas demonstram claramente o quanto esses espíritos que somos nós estamos atrasados do ponto de vista moral. Portanto, enquanto essas marcas forem predominantes, o reino da fraternidade não se instaura, não se estabelece. Então é preciso nós espíritas, cristãos, que confiamos em Cristo como o nosso guia e o nosso modelo. Foi ele que nos apresentou esse modelo de fraternidade. Foi ele. Minha mãe e minha irmã e meu irmão, mas quem são minha mãe, meu irmão, minha irmã, senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai? Portanto, todos aqueles que estamos conectados com o Criador pelo mesmo pensamento, pela mesma proposta de edificação do bem na terra, nós somos irmãos fraternos. Mesmo aqueles que não pensam como nós, devemos considerá-los os nossos irmãos, embora não ombreemos com eles em termos de comportamento, de conduta. Né? Embora a gente não ombreie com eles, mas são os nossos irmãos. Podemos considerar num estágio evolutivo inferior ao nosso, porque nós já compreendemos a importância do bem, nós já compreendemos a importância do amor, nós já compreendemos a importância de desenvolver a tolerância, de desenvolver a paciência, a fraternidade, a caridade e a solidariedade, que é o último desses fundamentos do reino da regeneração. Então, quando nós compreendemos a importância, significa que nós, sim, já demos um salto evolutivo significativo em relação a esses irmãos que estão obstinados no mal, que estão mais atrasados. E essa passa a ser a nossa responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, se nós já temos essa noção, se a nossa consciência já despertou para esse grau mais adiantado de evolução espiritual, é sinal de que agora nós precisamos dar o exemplo para que aqueles que vêm à retaguarda nos sigam. Não é possível esconder a lâmpada debaixo da mesa. Se nós já somos uma lâmpada acesa, ou uma vela, ou um fósforo, não importa, mas se nós já produzimos algum tipo de chama e essa chama é capaz de iluminar o caminho, não podemos colocar essa chama embaixo da mesa. Precisamos deixá-la sobre a mesa para que todos que estão na casa vejam, se iluminem, se aqueçam pelos seus raios, pelo seu calor e, sobretudo, se orientem a partir desta chama que já somos nós. Então, aí estão meus irmãos, minhas irmãs do lar João Batista, e todos os que nos assistem, aí estão as bases, segundo os espíritos, desse novo momento a que nós vamos chegar
Em breve? Não sabemos. Daqui a algum tempo, certamente, mas vamos chegar. A certeza que temos é que vamos chegar na regeneração. Esta é a certeza. Não pode haver dúvida com relação a isso, porque se houver dúvida, há vacilação. Se houver dúvida, a nossa fé se enfraquece. Se houver dúvida, nós não enfrentamos com as armas do bem o mal que está aí mostrando as suas garras, mostrando a sua face de forma destemida, porque agora o mal já não se esconde mais. Agora o mal já não se esconde. Antes o mal até se escondia, antes o mal até era sutil, agora ele se revela em toda a sua magnitude, em toda a sua força, não é? Em todo o seu poder, porque ele é poderoso também. Mas há um poder que deve se sobrepor ao mal, que é o poder do amor. E foi isso que Jesus quis nos dizer. Quando Jesus ele fala de sinais dos tempos, vamos lembrar, ele vai dizer uma coisa que eu acho muito significativa. Primeiro, ele fala da necessidade da prudência, da vigilância e da oração. Em vários momentos, ele vai nos advertir sobre o tempo da transição, o tempo da regeneração. Então, ele vai dizer, ele vai falar lá, por exemplo, na parábola das noivas, das nécias, né? Daquelas negligentes e das prudentes. Então ele vai dizer, olha, é bom tomar cuidado porque você não sabe o tempo da regeneração. Ele fala isso para as noivas que estão à espera do noivo. Algumas, elas compram azeite e deixam azeite de reserva, porque como não sabem quando o noivo vai chegar, pode ser que o azeite acabe e elas vão precisar de uma nova reserva de azeite para manter o candeeiro aceso. Por quê? Porque é por meio da chama que o noivo vai se orientar, vai saber onde está a noiva, diante da possibilidade do noivo chegar no meio da madrugada. Mas há algumas que ficaram tranquilas, como a gente não sabe quando ele vem, então vamos continuar aqui nas nossas atividades habituais. Esta é a parábola de Jesus. E de repente o noivo chega no meio da madrugada, nas sombras, na escuridão. E ele só encontra as noivas que foram prudentes, porque elas estão com as lamparinas acesas. E as nécias estão com as luzes apagadas. Então, elas ficam, nesse sentido, elas ficam sem os noivos. Quer dizer, é claramente uma divisão. Jesus nos chama a atenção para a necessidade de vigilância, de prudência, manter-se o tempo todo atento, em guarda. É um sinal dos tempos da atualidade. Não podemos, de maneira alguma, negligenciar. Nós espíritas, nós cristãos, sabemos disso. Mas lá na frente, Jesus também vai falar do tempo das dores. Pertinho de se despedir da sua passagem como espírito encarnado na Terra, ele lá pertinho, antes da sexta-feira, da chamada sexta-feira da paixão, quando ele foi levado ao Calvário e crucificado, ele vai fazer um discurso aos seus discípulos, que é chamado o sermão profético. Ele começa a sua pregação com o sermão do monte, termina com o sermão profético, e profético porque é revelador, claro, profecia significa revelação, e ele vai dizer que haverá o tempo das dores. Chegará o tempo das dores. Nações se voltarão contra nações, povos contra povos, irmãos odiarão irmãos, pais odiarão filhos, filhos odiarão os pais. Mas ele diz uma coisa que eu acho que é fundamental para as nossas reflexões neste momento. Jesus vai dizer que de tanto ver a iniquidade se espalhar na terra, tragam isso agora para os nossos dias. Espíritas, cristãos, tragam isto agora para os nossos dias. Jesus vai dizer àquela gente, de tanto ver espalhar-se a iniquidade, a crueldade, a corrupção, o crime, a maldade na terra, o amor de muitos esfriará. Não desaparecerá, porque aquele que ama não perde mais o amor que já tem dentro de si, mas o amor esfria.
O amor esfria, dá aquela melancolia em nós, né? Nós entramos num estágio, digamos, de acomodação diante do mal que está aí. A gente começa a achar que não tem jeito, as coisas não vão mudar. E aí o amor se esfria. A gente vai perdendo o ânimo, vai perdendo a coragem. Não é? Há esse sentimento, muitos experimentam esse sentimento. Fazem e não veem resultados muito, né, promissores, não veem os resultados concretos, objetivos. A gente cura uma ferida aqui, nasce outra ali, cura uma doença aqui, surge outra ali. Meu Deus, será que isso não vai acabar? A advertência de Jesus é nesse sentido. O amor de muitos esfriará. É o momento do testemunho, é o momento da prova para o cristão, porque ele vai dizer, mas ainda não é o fim. Quando se depararem com esse momento em que o amor chega a esfriar, de tanto ver espalhar-se a iniquidade, ainda não é o fim. Não é o fim. É o começo. É o começo de uma nova era. É o prenúncio, pelo menos, de uma nova era. E aí outra coisa que ele diz que eu chamo a atenção, a nossa atenção, a minha também, para o momento que nós estamos vivendo. Porque ele diz assim, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação para o Evangelho é transformação moral. Salvação para o Evangelho é herdar a terra regenerada, é não ser degradado, não ser exilado em mundos inferiores. Os Espíritos nos dizem exatamente isso. A salvação não é o paraíso, no sentido religioso da palavra. A salvação é ingressar numa era de regeneração, onde o bem predomina, ou pelo menos onde já há um desejo claro, sincero, inequívoco do bem. Esta é, portanto, a promessa do Cristo, perseverar para merecer a recompensa, merecer a terra regenerada. Daí porque, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que são mansos, pacíficos e pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Por quê? Porque serão saciados no mundo da regeneração. Bem-aventurados os aflitos, os que choram agora, porque é melhor chorar agora e sorrir depois no mundo de regeneração. E para lembrar Madre Teresa, terminando a nossa exposição, para lembrar Madre Teresa, ela dizia sempre, né, eu sou um lápis na mão de Deus. Então vamos dizer, como Madre Teresa, nós também somos, ou pelo menos devemos ser lápis na mão de Deus. Lápis por meio do qual Deus escreve a trajetória da humanidade. Nós, como humanos, nós, como espíritos encarnados ou desencarnados, sejamos esses lápis com os quais Deus escreve a trajetória luminosa da humanidade para a era da regeneração. E ela dizia uma coisa que eu acho que é fundamental para o entendimento desse novo momento. Olhar para fora de nós e perceber quanto sofrimento ainda há fora de nós. Não olhe só para dentro do seu próprio sofrimento. É importante, mas também olhar para fora e perceber que há um mundo que demanda cuidados lá fora. E Jesus
falando a esse respeito, ainda nos ensina que quando fizermos a qualquer destes pequeninos que choram, que sofrem, que têm sede de justiça, que têm fome de justiça, que passam privações, esses que vivem na indigência, não apenas material, mas na indigência moral, quando nós fazemos a qualquer deles, quando nós iluminamos o caminho dessas pessoas, quando nós levamos alento, encorajamento, quando nós levamos o ensino para varrer da humanidade as sombras da ignorância, todas as vezes que fazemos isto a um desses pequeninos, é o próprio Cristo que fazemos. Isso levou Madre Teresa, né, a diversos países, levar a sua tarefa, as missionárias da caridade, a diversos países, porque ela já não se sentia mais, né, satisfeita em levar aquela assistência apenas aos habitantes de Calcutá ou da Índia. Ela queria espalhar, ela queria criar núcleos onde as pessoas pudessem se engajar no processo e, como ela mesma dizia, já que essas pessoas estão próximas da morte, sei que muitas vão morrer e que nós não podemos fazer nada para mantê-las vivas, eu quero ao menos que próximo da morte elas saibam que existe um Cristo que as espera em outra esfera, numa esfera mais luminosa do que essa terra de misérias e privações. Portanto, que sejamos esses arautos, esses construtores de uma nova era, auxiliando o Cristo, fazendo parte da sua seara, assim como Madre Teresa, né, e ajudando a impulsionar o progresso moral da humanidade nesses novos tempos da regeneração. Um abraço a todos vocês, um abraço aos meus amigos do Lar João Batista, que a paz do Cristo esteja com vocês, esteja conosco e com todos os que nos assistem, agora e sempre.